Luísa Angola é uma mulher resiliente e determinada que transformou o desafio do lixo numa oportunidade de negócio rentável, beneficiando não apenas a sua família, mas toda a sua comunidade. A expressão do lixo ao Dubai resume perfeitamente a jornada motivadora de Luísa Angola. O seu trabalho incansável com resíduos sólidos não apenas a levou a superar obstáculos, mas também a viajar e explorar novos horizontes. O seu empreendedorismo não conhece limites e o impacto do seu trabalho vai além fronteiras, inspirando outros a enxergar oportunidades onde antes viam apenas desafios. Luísa Angola é um exemplo vivo de como a determinação e a visão podem transformar vidas e comunidades inteiras. A sua história nos lembra que, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, é possível construir um futuro melhor para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Que a sua trajetória continue a inspirar muitos outros a perseguirem os seus sonhos e a fazerem a diferença no mundo. Saudações a todos que nos assistem. Este é o nosso podcast A Líder, um podcast que se dedica a mostrar mulheres líderes que com seu trabalho impactam muitas vidas. Hoje eu trago uma convidada muito especial. É uma convidada que eu digo que tive a honra de conhecer este ano e que acredito que vou levar para o resto da minha vida. É uma convidada extremamente especial pelo trabalho que ela faz. Senhoras e senhores, Luísa Angola. Olá, Luísa. Olá, Nilza. Como estás? Está tudo bem. Ok, saudações, Obrigada pelo Luísa. convite. Ok, de nada. Então, eu quero que tu fales um bocadinho sobre o teu trabalho. Eu tive a oportunidade de ver in loco ontem uma parte do trabalho que tu fazes. Quem tu és? Onde é que nasceste? Nasceste aqui em Luanda? Sim, nasci aqui em Luanda, no município do Quilamba-Queixe, no distrito urbano do Golfo, num bairro de nome Malangino. Depois... Os pais são de Malães? Os pais são de Malães, sim. Depois, aos meus 5 anos de idade, eu contraí a poliomielite, uma doença que afetava muitas crianças naquela altura. Eu também fui vítima da polio aos meus 5 anos de idade. Depois chegou uma fase que eu tinha que ir para a escola. Sim. A princípio foi um pouquinho difícil para mim me adaptar, porque eu notava uma certa diferença entre mim e as outras crianças. Mas não conseguias correr? Não. Acompanhá-las, né, nas brincadeiras? Não, até porque onde nós vivíamos era de costume irmos todos juntos na escola. E pelo caminho, né, os meus primos diziam que eu acabava de fazer atrasar eles, porque eu tinha que andar devagar. E aí eles estavam a mais passo de mim. Então tinha dias até que eles disseram que, olha, daqui para frente tu vais passar aí sozinha. Porque às vezes chegamos atrasados. Então eu era a última a chegar na escola e a última a regressar em casa. Mas mesmo assim não coloquei cabeça para baixo. Eu continuava sempre a estudar. Também tive muita ajuda mesmo. Os meus pais aconselhavam-me bastante, né? Mas quando eu ia para a escola principal, a fase mais difícil para mim foi a fase do caixão vazio. Não sei se a Nilza lembra dessa época. Lembro-me perfeitamente. Não sei, sim. Essa foi a fase mais difícil para mim na minha infância. Por quê? Porque de repente nós ficávamos na sala e assustávamos logo, olha, caixão vazio. E os colegas, inclusive os professores, todos corriam. Eu não conseguia correr. Eu ficava na sala à espera do caixão vazio. Alguma vez apareceram? Não, graças a Deus. Eu não sei se aquilo era mito ou verdade. Até hoje não consigo mesmo distinguir se era mito ou verdade. Mas graças a Deus não apareceram na escola onde eu vivia. Porque se aparecesse, calhar já seria morta. E aquilo me deixava aí sozinha, acanhada na sala. E que sentimentos é que tinhas nesta altura em que toda a gente conseguia correr e
tu não conseguias correr? Eu, na verdade, Nilza, eu perguntava nos meus pais, por que, papá? Por que eu estou assim? E eles foram me dizendo, não, filha, isso aconteceu. Não és a única, tem mais crianças assim, mas não significa que tu não podes fazer o que os outros fazem. Tudo que eles puderem fazer, tu também podes fazer. A tua deficiência não é mental. Os meus pais sempre me disseram isso. A tua deficiência não é mental, é uma deficiência física. Se fosse mental, aí terias essa preocupação. Então não se preocupe. Tudo que quiseres alcançar, tu vais conseguir, porque a tua mente está boa. E aí eles davam-me essa motivação. Sim, e eu continuava a fazer as minhas coisas. Quer dizer, ao longo da sua infância, os pais foram cruciais porque eles foram dizendo que a tua mente está boa e tu consegues tudo o que tu pensares. Sim. Isso é muito importante. Então foi muito importante para ti, conseguiste sempre estudar bem, porque eu vi que és licenciada, já vi umas fotografias. Sim, consegui sim sempre estudar bem, mas é com aquelas paragens. Tinha dias que, por mais que os pais vão aconselhando, né? Mas houve sempre aqueles dias que a pessoa tenta mesmo em desistir. Mas depois vem aí o consolo do pai, da mãe, e eu ia. Até que fui, né? Depois chegou uma altura que nós tínhamos que nos ausentar do bairro onde eu nasci. Fomos até ao bairro 28 de Agosto. Fica onde? Fica também no município do Quelambaquias, mas num outro distrito urbano do Nova Vida. Okay. Sim, é lá perto da lixeira, da ex-lixeira. Sim, é lá onde eu cresci e é lá onde surgiu a ideia também do meu projeto. Qual é o projeto? É um projeto de recolha de resíduos. Esse projeto surgiu numa fase em que eu passava por muitas dificuldades. Depois da minha licenciatura em gestão bancária e seguros, eu fiquei 5 anos à procura de emprego, mas não tive sucesso. Remetia os currículos nas empresas. Quer dizer, com canudo na mão e não tinha emprego? Não Ficou tinha 5 emprego. anos? 5 anos, concretamente 5 anos. Não tinha emprego. Então, em 2020, eu fiquei desesperada, Nilza. Fiquei mesmo desesperada, quase que eu tinha depressão, porque era uma fase que eu não tinha o que dar de comer nos meus filhos. Eu dependia. Quantos filhos? Na altura já tinha dois filhos. Tinha dois filhos, sim. Okay. E eu dependia muito dos meus pais. Okay. E os meus pais também, né? Olha que os meus pais, com o pouco que eles têm, eles também conseguiram nos sustentar. Mas, ainda assim, eu não me sentia acomodada porque na altura já estava na casa do meu esposo. Okay. E para comer eu tinha que ir na casa dos meus pais. Eu me sentia, parece que, tipo... sou uma inválida. Eu me sentia que eu tinha que fazer alguma coisa para os meus pais. Sim. Então, era aquela pegar nas crianças, passar o dia na casa da mãe, para aproveitar, almoçar, jantar, e depois só chegar em casa para dormir. E levava também alguma coisa para o meu esposo. E eu via, meu Deus, até quando essa situação? Será por eu ser pessoa com deficiência não vou trabalhar? Será que é por isso? Onde é que está o problema? Daí começou a surgir muitas ideias na minha mente. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Então eu disse não. Chegou uma fase depois que eu decidi mesmo, eu disse não. Eu já não vou procurar emprego, estou cansada de procurar emprego. Porque eu tenho calçados até em casas que a sola está desgastada, principalmente do lado do pé esquerdo, porque é o pé que não tem deficiência. Então, na medida que eu fui andando à procura de emprego, né, as solas desgastavam. Então, disse andou não. Muito mesmo. Muito mesmo. Pela cidade, entregando currículo, porque meu sonho era trabalhar no banco. Sim, por isso é que eu fiz gestão bancária e seguros. A maior parte das seguradoras deixei currículos. Dos bancos também deixei, alguns concursos públicos já participei também, mas não tive sucesso. Alguma vez pensaste que era pela deficiência que não conseguias emprego? Pensaste que isso podia estar a impedir entrares no mercado de trabalho? Sim, eu pensei, na altura eu havia pensado nisso.
Mas agora, atendendo à situação, acho que o pensamento começou a mudar. Isso. Consigo entender que agora é um propósito, se calhar, de Deus. Ok. E como é que saíste desta situação de desemprego? Boa, como eu estava a explicar, eu decidi depois transformar o lixo do meu bairro como a minha fonte de rendimento. Como assim? Sim. Chegou uma fase, Neuza, que não tens onde você tirar. Não estás a ver o que fazer. Então começou a nascer em mim o espírito de empreender. Só que também não tinha valores para começar um negócio. E aí a mente foi processando. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E surgiu a ideia de transformar o lixo do meu bairro como a minha fonte de rendimento. Porque eu vi que era um dos problemas do meu bairro. Porque as caixas, os contentores, né, estão muito distantes das residências. E eu via os pais a mandarem os filhos a deitarem um lixo, né, na sua maioria, às vezes crianças, né, elas até chegavam aos contentores, mas quando chegavam aos contentores, a tendência é de colocar os resíduos no chão. Porque elas com aquele amontoado do lixo não conseguiam alcançar? Sim, elas não conseguiam colocar para o contentor. Okay. Então a criança olha, não tem ninguém. Por isso é que muitas das vezes, Nilza, temos reparado, não sei se as pessoas já viram isso, nas vias públicas, às vezes nós temos contentores vazios, mas há muito lixo aí ao redor. Sim, então muitas delas são crianças que colocam os resíduos aí porque elas não conseguem mesmo pegar os resíduos e colocar devidamente no contentor. A outra situação que eu depois vi também é no interior do bairro. Tem vezes que acordávamos e os vizinhos nem ficavam aí a se complicar porque acordou e encontrou um lixo abandonado em frente ao portão. Okay. E fui então, fazendo uma pesquisa, sim, que muitas das vezes as pessoas quando iam colocar o lixo até ao contentor, ver que o contentor está distante, a tendência é abandonar o lixo aí, olha para a direita, para a esquerda, não há ninguém. Então abandonavam o lixo aí. E eu fui vendo aquilo, né, e comecei a ver aquilo como uma oportunidade de negócio. Uau. Eu disse, como estou onde desempregada? Onde muitos veem lixo, você viu uma oportunidade. Uma oportunidade de negócio. Disse, como estou desempregada, estou a procurar algo para fazer e vejo que um dos problemas do bairro é o abandono do lixo. Então comecei a ver, eu disse, não, vou criar um projeto de recolha de lixo. Como os moradores estão com dificuldade de colocar os lixos nos contentores, que tal? Eu vou para a casa deles, vou pegar o lixo deles e eu levo num local apropriado. E em contrapartida, darão-me alguma coisa, pelo menos assim vou conseguir fazer alguma coisa. Estabeleceste um preço para isso? Sim, na altura eram 66 kwanzas ao dia. Okay. Sim. Por moradia? Sim, por residências. Okay. Daí fui falando, sozinha não poderia conseguir, fui falando com mais alguns jovens que também estavam desempregados, abraçaram a causa e fomos fazendo censo. Primeiro começamos com censo. Olha, temos um projeto assim, assim, assim. Fomos fazendo o levantamento de algumas residências, né, para saber quantas delas estavam interessadas. E no primeiro dia, Nilza, nós conseguimos perceber que era a preocupação de muitos moradores. E daí foram aderindo. Daí depois paramos, pensamos, boa, já fizemos a parte do censo, os moradores querem mesmo esse tipo de serviço. Agora, os meios, como vamos fazer? Aí surgiu a ideia. Como não temos ainda nada, então vamos até as padarias, íamos às padarias e aproveitávamos os sacos vazios de trigo. Com os nossos sacos, fazíamos a recolha nas residências. Aí fomos fazendo a recolha, até que conseguimos depois os nossos carrinhos de mão, fomos trabalhando aos poucos. Mas isso com os lucros já? Conseguiram os carrinhos de mão? Sim, com os lucros já. Porque no universo de 20 a 30, porque aquilo foi aumentando. Cada dia o censo foi aumentando, o número de clientes também foram aumentando e conseguimos nossos carrinhos de mão. Até que chegou depois uma fase, conseguimos a nossa primeira motorizada de 3 rodas. Começamos a fazer. Onde é que foi isso? Isso foi em 2021, no princípio de 2021. Sim. Ano depois, praticamente, né? Foi no fim de 2020 mesmo. O projeto começou em outubro, dia 11 de outubro de 2020. Sim. Sim, foi mesmo no mesmo ano.
Ok. Sim, porque aquilo era uma preocupação, os moradores davam assim na hora. Era uma preocupação dos geral. moradores, em geral. Porque pelo que me dizes, o bairro era um bairro sujo, não é? Toda a gente colocava lixo. Não digo até muito sujo, por quê? Porque foi uma fase, eu não sei até se Deus já estava a dar-me esta visão. Foi uma fase em que, em 2020, o governo provincial havia rescindido o contrato com algumas operadoras de limpeza. Então foi nesta fase. Ok. E os contentores ficavam super lotados. Sim. E aí havia muitos focos de lixo. Ok. E aí foi nesta fase que nós começamos. Em vez de reclamar, sim, aproveitou limpar. Começamos a aproveitar. Surgiu também a ideia, foi nessa fase em que surgiu a ideia também do projeto. Em 2020, sim. Depois de nós conseguir a primeira motorizada, aí depois veio a fiscalização. Aquilo despertou já a atenção da fiscalização. Quem é esta que está a fazer recolha aqui no bairro? Um certo dia fomos interpelados pela fiscalização. Quem está a fazer a recolha disse: sou eu. A senhora não pode continuar a fazer a recolha porque não tens nenhum documento que te autorize a fazer a recolha de resíduos. Eu disse: meu Deus, senhor fiscal, não façam isso comigo. Olhem para mim. Eu já não tenho outra fonte de rendimento. O senhor está a me dizer para parar. O que é que eu vou fazer com a minha vida? Por favor. Eu implorei tanto o fiscal naquele dia. Por favor, senhor fiscal, não me mande parar. Eu só te peço que me dê só as orientações, me indica só os passos que eu tenho que seguir, que é para mim conseguir trabalhar na legalidade. O senhor olhou para mim e me disse: olha, vai até a administração municipal na área de saneamento. Eu disse: ok. E fui até a administração municipal. Posto lá, expliquei a situação, disseram-me: olha, nós aqui não tratamos a licença de resíduos. Tu tens que ir até a Agência Nacional de Resíduos. Eu disse: okay. Foi a minha primeira vez a ouvir sobre a existência nacional de resíduos. Aí eu comecei a perguntar. Eu falo sempre com Deus, às vezes quando sozinha. Meu Deus, o que é a Agência Nacional de Resíduos? Onde é que a agência fica? A localização. Aí fui pesquisando, depois na Google e vi o endereço. E vi que estava na Samba, peguei um táxi, fui até a agência. Posto lá, encontrei uma estrada assim enorme. Disse: meu Deus, como é que eu vou atravessar essa estrada? Andei um pouquinho mais, encontrei uma passadeira, passei. Fui até a agência, posto lá, e me encontrei com uma das funcionárias. Eu disse: olha, eu tenho um projeto, preciso legalizar. Ela disse-me: olha, escreve tudo numa carta da entrada e aguarda a nossa resposta. Eu imaginei: meu Deus, vou esperar uma resposta escrevendo numa carta, depois esperar a resposta. Eu disse: tá bem. Eu escrevi a carta, mas de um jeito diferente. Não expliquei ainda o problema na carta. Eu solicitei uma audiência com a PCA. Fui tão atrevida que eu solicitei uma audiência com a PCA. Dei entrada. Audaciosa. Sim. Dei entrada. E acho que depois de 2 dias, eu recebi uma ligação da agência que a PCA poderia me receber. Eu disse: glória a Deus. Fui para lá na altura, toda fusca, com o rosto assim sofredor. A PCA recebeu-me, ela olhou para mim. Eu disse: senhora, por favor. Ela é engenheira, mas naquele dia eu chamei ela de doutora. Doutora, por favor, eu preciso da vossa ajuda. Eu estou a trabalhar assim, só preciso que me ajudem a legalizar a documentação. E daí depois a agência mostrou disponibilidade, deram-me todas as orientações que eu poderia seguir, que para ter direito à licença. Sim. E depois consegui a minha licença de recolha de resíduos. E depois daí, através mesmo da Agência também Nacional de Resíduos, né, eu tive o conhecimento de uma formação no INEFOP. Frequentei essa formação no projeto. Era a formação? Era no projeto PICA, formação de gestão de resíduos urbanos. Sim, frequentei essa formação. Quanto tempo? Foi num período de 3 meses. 3 meses. Sim, 3 meses. Se a memória não me escapa, 3 a 2 meses. E no final da formação, eu fui beneficiada com uma motorizada de 3 rodas e meios de trabalhos. Aí mas deram a todos? A todos. Que bom. O INEFOP tem um projeto PICAR, que eu acho que anualmente eles formam
algumas pessoas depois dão também meios de trabalho. Sim. E eu também fui uma dessas beneficiadas. Ótimo. Aí fui trabalhando com essa motorizada. Depois, mas mesmo assim não estava a ser suficiente, porque na medida que vamos trabalhando, a demanda foi aumentando. Okay. Daí depois eu ouvi falar também do projeto do PAC, uma linha de financiamento. E me interessei sobre o projeto, tratei toda a documentação da entrada e depois fui beneficiada com o valor ao BDA. Daí na altura comprei mais motorizada, comecei a fazer recolha agora, não só no município do Quilamba-Queixa, mas também em Talatona. Depois fomos trabalhando até que em 2022 o governo provincial teve uma iniciativa juntamente com a Elisau e as administrações municipais. Eu creio que foram neste programa 3 administrações, Kazenga, Quilamba-Queixa e Cacoaco. E quando chegaram no meu município do Quilamba-Queixa, houve um concurso público, né? A iniciativa era de incluir no sistema de varredura, né, algumas micros e cooperativas. Okay. Então houve esse concurso público, concorri a este concurso, né, e graças a Deus passei. E fruto dessa parceria que eu tenho com a Elisau, me permitiu empregar mais pessoas. Quantas pessoas está a empregar hoje em dia? Nesse momento estou com 160 pessoas. 160 pessoas? Sim. Isso inclui o pessoal da área administrativa, o pessoal que faz a recolha e a separação dos resíduos. Sim. E o pessoal que faz a varredura de estrada. Ok. Sim. Mas a varredura faz só no seu nesses 2 bairros, não é? Talatona e... Onde é que faz a varredura? A varredura eu faço no distrito urbano do Palanca. Do Palanca, sim. Okay. Sim, é a minha área de jurisdição. Ok. Sim. Ótimo. Que bom. Tá de parabéns, porque isso é maravilhoso. Sim, e depois dali, aquilo foi crescendo, né? Depois da minha contratação, depois surgiu... Um dia eu recebi um convite que é para participar da Conferência Nacional sobre Resíduos Sólidos, através da agência, né, onde fui uma das pré-eleitoras, apresentei o meu projeto e nesta mesma atividade esteve aí a ministra do Ambiente, a doutora Ana Paula de Carvalho. Onde é que foi? Esta palestra? Essa palestra foi um evento organizado pela Agência Nacional de Resíduos. Ok, ótimo. Sim, foi uma conferência nacional. Sim, sobre gestão de resíduos. Isso. E fui uma das pré-eleitoras. Eu, quando recebi o convite, eu fiquei com medo. Disse, meu Deus, nunca fui pré-eleitora na minha vida. O que é que eu vou falar? Mas eu sou do tipo daquelas pessoas que, mesmo que eu não sei, eu vou. Porque eu acredito muito em Deus. Ótimo. Eu acredito que Deus pode me capacitar no momento. Então, eu aceitei o desafio, né? Mas eu não esperava que neste evento tivesse grandes entidades. Pensei que fosse uma atividade normal. Sim. E olha que quando chegou, 5 minutos antes da minha intervenção, eu vi a senhora ministra do Ambiente a entrar. Logo que eu vi, eu comecei a tremer. Fiquei tremendo mesmo. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Mas isso não a inibiu? Naquele momento eu fiquei mesmo tremendo. Até que, inclusive, as pessoas que estavam ao meu lado viram-me a tremer. Porque era a minha primeira vez. Não estava a acreditar que eu poderia falar em frente a uma entidade assim superior. A senhora que estava ao meu lado me disse, estás a tremer? Eu disse, sim. Por quê? Eu disse, por causa da chegada da ministra. Não, mas não ficas com medo. A ministra é uma pessoa normal como tu. Tá? Fica calma, respira fundo. Aí eu fiquei calma, respirei fundo. E quando eu estou nesses momentos, eu busco sempre os livros de Isaías 41:10. Que diz? Aí é onde Deus disse, não temas porque eu estou contigo. Eu te ajudo, eu vou te sustentar. Aí esse livro me confortou. E chegou o meu momento, chamaram-me, fui para o palco. De momento fiquei ainda um pouquinho nervosa no palco, porque era a minha primeira vez a ter um contato com a projetora. Eu apertava no botão da projetora para colocar o próximo slide. O slide, e aí não via nada. Eu disse, olha, desculpem, a catadora não está acostumada com isso.
Aí a sala toda ficou a rir, fiquei mais descontraída. Porque a sala ficou toda a rir. Sim. E aí daí depois fiz a minha apresentação, fui E falando tudo sobre a correu minha bem. trajetória. E depois dali, no final da minha apresentação, aconteceu algo que eu não esperava. Eu vi que a plateia toda colocou-se em pé, inclusive a ministra do Ambiente. E não aguentei naquele momento, fiquei emocionada. E a atividade depois passou. 2 semanas depois, recebi um convite para participar do Conselho Consultivo, um envelope que estava escrito Gabinete da Ministra. Eu disse, meu Deus, Gabinete da Ministra? Abri o convite, era para participar do Conselho Consultivo do Ministério. Aí fui em Cabinda, participei desse conselho. No final fui também homenageada pela ministra, pelo trabalho e pelo exemplo de superação que eu tive na área do ambiente. Dali depois recebi um outro convite para participar na comitiva da senhora ministra quando esteve a visitar a província do Zaire. Fui também para lá. Depois dali recebi um outro convite, desta vez para Dubai. Desta vez agora o lixo me levou do bairro para o Dubai. Onde participei na COP28. Tive o privilégio também de apresentar o meu trabalho na stand de Angola. Lá estiveram... Mas apresentou em português, inglês ou árabe? A apresentação por escrito foi em inglês. E eu fui falando... Fala inglês? Não, Okay. tenho noções básicas apenas. Okay. Sim, a apresentação por escrito foi em inglês. E eu fui falando. Sim. Ótimo. Mas foi uma experiência muito boa. Quase que não acreditei que eu estava... a viver aqueles momentos. Nunca... Foi a primeira vez que foi para fora do país? Não, não foi a primeira vez. A minha primeira vez foi na Namíbia. Já há muitos anos mesmo atrás. Sim, onde eu estive lá por umas situações também que depois não correram bem, tive que regressar. Sim, mas profissionalmente, através dos trabalhos que eu tenho feito, a primeira vez fui para o Dubai. Eu não tinha noção que o lixo podia nos levar tão longe. Eu também não tinha noção. Inclusive que quando eu recebi o convite para o Dubai, eu depois pedi autorização ao Ministério que levassem também a minha irmã, que é para me facilitar no hotel, arrumar as coisas. E graças a Deus o Ministério deu um parecer favorável. Eu levei a minha irmã e posto lá, eu disse na minha irmã, Amélia, tens a certeza que estamos mesmo no Dubai? Ela disse, sim, estamos. Eu disse, me belisca ainda. Ela disse, estamos no Dubai, irmã. Então, foi uma noite assim, você acorda com muita coisa, meu Deus. O lixo me trouxe até aqui, Senhor. Graças a Deus. Como pôde? Nem foi só o lixo, foi a sua força mental que também foi-lhe transmitida desde a infância pelos teus pais, Sim. Que eu vejo que tiveram um papel crucial. Muito, 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 muito. Os meus pais são cristãos e todos nós também somos cristãos até hoje. E aí a minha mãe, ela vendia tinta no mercado dos Correios. O meu pai foi taxista. Mas depois também, ela, como pelo número de filhos que tinha, ele fazia táxi, mas também fazia alguns negócios próprios. Se for para vender cortina, encomendávamos a cortina, vendiam. Mas depois chegou também uma fase que, depois da pandemia, quase todos os negócios foram de água para baixo. E é aí também onde depois Deus começou a levantar eu. Sim. Mas eles tiveram um papel muito importante. Eles me ensinaram a trabalhar muito, desde muito cedo. Sim. Nunca, fizeram separação, porque não, ela por ser deficiente não pode lavar a louça ou não pode arrumar a casa, não. A minha mãe sempre me ensinou a trabalhar desde muito cedo. Tinha pessoas até que vinham em casa e diziam que a minha mãe estava a me escravizar, que a minha mãe não tinha pena de mim. E a minha mãe sempre dizia, não, eu não quero que as pessoas vejam minha filha com pena. Exatamente. Eu tenho que ensinar ela a trabalhar.
eu lavava a roupa no tanque, não tínhamos máquinas de lavar na altura. Sim, cozinhava, engomava, fazia todos os trabalhos domésticos. O único trabalho que eu não conseguia fazer era acarretar água. Claro, sim, não conseguia mesmo. Mas eu já tentei de tudo, porque eu sou daquelas que tento para ver até onde eu posso, onde eu não posso. Uma vez tentei colocar uma bacia de água, eu disse, não vai dar mesmo jeito, não adianta insistir. Exatamente. E há mais outros trabalhos domésticos eu tenho feito normalmente. Daí a força que tem hoje em dia, sim, porque foi algo que lhe foi que foi mostrado desde criança, não é? Sempre faz tudo, tu és capaz de fazer tudo, não podemos sentir pena de ti, então vês que isso foi positivo. Mas na altura, quando eras criança, sentias desta forma? Ou também sentias como outras pessoas diziam, que a tua mãe não tem pena de ti e que ela devia te poupar mais? Como é que te sentias naquela altura? Naquela altura eu não me sentia mal, porque eu sabia o verdadeiro amor que existia nos meus pais. Eu sentia o amor que eles tinham por mim. Então, de jeito nenhum, me sentia que ela estava a me escravizar. Nunca me passou pela cabeça. Ótimo. E também, eu sempre fui a mais obediente em casa. Sempre fui a mais obediente em casa, sim. Ok. A palavra fome, o que é que tu diz? Fome. Ai, meu Deus, só consegue descrever a palavra fome quem já passou por isso. E é algo que às vezes, acreditas, Nilza, que tem pessoas que ficam 1 dia, 2 dias sem comer? É possível isso? É possível. É possível, sim. Principalmente no bairro onde eu vivi. É um bairro com um nível elevado de número de vulneráveis. E eu fui também uma delas. Apesar que os pais ajudavam em alguma coisa, mas olha, Nilza, que chegou uma altura que eu sentia até receio e vergonha de eu dizer aos meus pais que eu estava a passar por dificuldade. Eu preferia, às vezes, aguentar do que eu me expor a eles. Porque eu via que eles também não têm muito. E do pouco que eles têm, ainda compartilhavam comigo. Então, foi uma fase que... Para ti sozinho ou para os teus também? Por os meus também. Ok, por os meus filhos. Sim, principalmente quando eu tive o meu relacionamento. Se até algo que uma vez alguém me disse, olha, já passou. Não passa mais a repontar. Foi uma fase muito difícil para mim. Porque uma mulher com deficiência, Nilza, nós temos uma vida de adaptação. Nós nos adaptamos. Nós não nos permitem fazer coisas, às vezes, que 100% queremos. É por adaptação. Você tenta, se der certo, então faz. E então, eram muitas situações que algumas coisas prefiro não mencionar. Ok. Mas uma delas, só para ter noção, Nilza, teve uma certa altura que o meu marido teve que ir por causa mesmo do desemprego, porque nós nos aventuramos. Ele não trabalhava, eu não trabalhava e nos juntamos. E aquilo foi mais difícil ainda. Chegou uma altura quando eu estava com a minha segunda filha, Estava grávida da minha segunda filha, e aí ele teve que ir à procura de algumas condições na província do... Qual é aquela província? A memória... Fez recruta. Sim. Ficou 6 meses na recruta. Sim. Só que o grupo deles, haviam feito quase 1 ano
E haviam feito quase um ano. E eu com a minha filha, a primeira filha, eu com a grávida de 2 meses. Então aquilo foi muito difícil para mim. E aí depois, quando eles regressaram, né, houve um encerramento. Se passou aí no Serra Vandone, nós fomos para lá. Naquele dia, Nilza, eu não tinha nada, não tinha mesmo nada. E a minha filha estava com muita fome. Sim, posto lá, havia uma senhora aí a passar estava a vender bolinho. E a minha filha dizia, mamãe, eu quero bolinho, quero bolinho. Eu não tinha nem uns 50 kwanzas no bolso. Aí as senhoras que estavam lá disseram para mim, a criança está com fome, compra bolinho para a criança. Eu tive que dar desculpa, eu disse não, ela não pode. Por questões de saúde, ela não pode. Tiveste vergonha de dizer que não tinhas dinheiro? Tive. Okay. Naquele momento eu tive, Nilza. Ela chorava. Mamãe, tenho fome. E eu tive receio naquele dia. Eu disse não, por questões de saúde ela não pode. E assim foram para casa. E ela foi uma criança, tá sabendo? Uma criança muito, muito agressiva. Quando chora, é chorar mesmo, que até o ponto... As pessoas que estiveram ao lado vão dar conta que ela está chorando. O que estão a fazer com essa criança? Daí começou a... Mas ela deu-me muita força mesmo para continuar com os meus serviços, os meus trabalhos. Ok. Como é que depois dessa altura em que ela estava a chorar, o que é que aconteceu? Foram para casa assim, com fome? Fomos, sim. Terminou o encerramento, depois fomos para casa. Depois eu tive que ligar mesmo ao meu pai. Pai, estamos mal aqui, precisamos de alguma coisa. E ele veio, trouxe a comida, fiz e comemos. Era sempre assim. Daí é que depois vi que eu tinha que fazer alguma coisa, Nilson. Estava cansada de viver naquelas condições. Para dar de comer nos meus filhos, tenho que depender do pai, da mãe. Foi mesmo muito difícil. Por isso é que hoje eu me compadeço muito com as crianças. Não consigo ver uma criança com fome, Nilson. Não consigo ver. Eu quando vejo uma criança com fome, eu me sinto, parece que é minha. Eu fico também imaginando os momentos que eu passei. Então aquilo me parte mesmo o coração. Por isso é que eu achei, né, como gratidão a Deus, né, abrir uma cozinha comunitária na minha comunidade, que é para ajudar também essas crianças com um pouco que eu tenho agora, que Deus também tem me dado. Ótimo. Eu tive a oportunidade de ir ver esse projeto ontem. Eu e umas amigas lá tivemos e foi um momento bom podermos ajudar-vos só a servir as refeições e vimos momentos maravilhosos. E quantas crianças vocês alimentam, não são só crianças, né? Quantos alimentam por semana? É por semana que fazem as refeições? Por semana são 600 tigelas. Sim. Por semana são 600 tigelas de refeições. Okay. Sim. Atendemos as crianças. A princípio começamos com uma quantidade menor. E depois fomos vendo que o número foi aumentando. Aí também começamos a aumentar a quantidade. Até que paramos nas 600 tigelas. Mas mesmo assim não tem sido ainda suficiente. Mas já ajuda de certa forma algumas crianças. Sim. Houve um momento que muito me marcou ontem, enquanto servíamos alimentação às crianças, porque havia desde crianças de colo, adolescentes, adultos também, não é? Mas mais crianças pequenas. Havia uma criança pequena dos seus 6 anos e tinha uma irmã no colo de meses e disse, não se esqueçam da minha irmã. Ela é bebê, mas ela
também tem fome. Lembras deste momento? Lembro, Nilza. É. Lembro, sim. É. Mas é bom, não fiques triste, porque estás a contribuir com teu pouco. Todas as semanas tu consegues alimentar 600 pessoas, crianças, eu vi velhos também, idosos. Sim. E toda a gente a pedir por um prato de comida. Tu consegues, hoje são 600, e com os teus próprios meios, quem sabe amanhã serão mais. Quem sabe amanhã passas a mais dias, não é? E com teu pouco tu conseguiste. E como é que tu te sentes depois de conseguires alimentar aquelas crianças? Como é que tu te sentes? É uma sensação, é uma paz de espírito, Nilza. Eu me sinto, a pessoa fica tão leve, a pessoa consegue, perceber que, uau, estou a fazer alguma coisa. O coração fica tranquilo. E eu tenho fé, tenho muita fé. Eu tenho dito que, da mesma forma que Deus me ajudou a constituir a minha empresa, eu tenho a fé que Deus também vai me ajudar a construir uma cozinha para atender melhor essas crianças. Tenho muita fé. Sim, eu sinto que ela vai crescer, a cozinha. E aí eu sinto que tem aí a mão de Deus. Porque às vezes fico assim a me perguntar, mas quem eu sou, meu Deus? Deus poderia ter capacidade de uma outra pessoa, mas escolheu a mim. E aí então, e como forma de gratidão a Deus, daquilo que Ele tem feito por mim, né, eu disse, não, se eu pudesse, eu ajudaria a empregar todos da comunidade, mas terei dificuldade no pagamento de salário. Isso. E aí, então, a única das formas que eu vi de ajudar também a minha comunidade é através dessa cozinha, né? Até porque, em termos do ambiente, já estamos a ajudar a contribuir na preservação do meio ambiente, estamos a ajudar também para o desenvolvimento da economia circular, e o foco agora também é apostar nessa cozinha, reduzir o maior número de vulneráveis da minha comunidade. Esse é o meu maior objetivo. E nesta cabeça, Nilza, passam muitas ideias. Tens mais ideias de negócios ou mais ideias sociais? De negócios não. De negócios não, sociais. Sim, porque se a Nilza reparou, aquelas crianças estavam aí, elas ficam aí 10 horas, 11. É o período que elas tinham que estar na escola. A este período, as outras crianças estão a estudar. Por que elas estão aí 10, 11 horas, em vez de estarem para a escola? Estão fora do sistema escolar. Fui vendo que muitas delas estão fora do sistema escolar. Eu tenho orado, se Deus permitir, né, depois da constituição, depois de estabilizar bem a cozinha comunitária, o meu próximo passo vai ser inserir essas crianças no sistema escolar. Nem que se for para construir aí 2 salas, pelo menos, para ocupar um espaço onde é a cozinha, as salas de aulas, depois das aulas vão logo para a cozinha e depois vão para as suas casas. Okay. Sim. Eu tenho fé de que és ainda muito jovem, né? Só tens 33 anos, idade de Cristo, ainda tens muitos anos pela frente, e que a tua história sirva de exemplo para que mais mães, mais mulheres olhem e repliquem este teu gesto, e não só, para que mais jovens consigam trilhar o teu caminho. Uma mulher com deficiência que nunca olhou a dificuldades para atingir os seus fins. E em nome de muitas mães, eu só tenho a agradecer. Hoje trouxe Luísa Angola, uma verdadeira líder, uma mulher que impacta vidas não só
de mulheres, não só de crianças, não só da sua comunidade, mas também internacionalmente. Não se esqueça de colocar um like e subscrever ao nosso canal para obter mais conteúdos como o de hoje. Siga a líder.